Olá! Hoje o vídeo é mais para quem já conhece a Sociedade do Marketing, mais para quem já me conhece, afinal eu vou te mostrar os próximos livros, né, os livros que serão didatizados no próximo semestre da Sociedade do Marketing. Então se você ainda não entende exatamente o que é a Sociedade do Marketing, hoje a Sociedade do Marketing é uma assinatura, e é uma assinatura em que você tem acesso mensal a novos conteúdos de livros didatizados, né. Então um livro como esse aqui, o Marketing Digital Baseado em Dados, ele se transforma em um material resumo, um material de aplicação escrito, tá, todo em bullet points, então bem resumido do livro, e em aulas a respeito do livro e também em um material didático no Miro, né, numa lousa digital. Então, este livro aqui, por exemplo, né, o Design como Storytelling, ele tem aqui 150 páginas. Em vez de você ler essas 150 páginas, em vez de você comprar o livro e tudo mais, você assina a Sociedade do Marketing, que hoje tem a versão mensal por R$ 49,90 e tem a versão anual por R$ 497 ao ano. E aí você tem acesso a todos esses livros aqui e a muitos outros que já foram didatizados, tá? Então, este livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, por exemplo, então tem 380 páginas e lá dentro da sociedade você vai ter acesso a um resumo, você vai ter acesso a uma lousa didática, né, com esquemas a respeito do livro, como aplicar e tudo mais, e você também vai ter as minhas aulas a respeito do livro, em que eu incremento um pouco o conteúdo do livro, se eu for capaz, né, e te ajudo a aplicar tudo isso, tá? Então, hoje, basicamente, essa é a Sociedade do Marketing. Ela vai mudar um pouco de cara ainda e tudo mais, só que isso não é importante agora, tá? E este livro aqui, portanto, é para mostrar para você um pouco de cada um desses livros aqui. Então, se você já entrou na página da sociedade, você sabe que tem pelo menos outros 18 livros já didatizados lá dentro, né? Incluindo os do Ogilvy, incluindo o Philip Kotler, incluindo o Alex Hormozi em inglês, mas está em português dentro da sociedade. Então tem muita coisa já, e esses daqui são os próximos 6 livros que vão ser didatizados, tá? Então, na verdade, 2 daqui eu já terminei esse daqui, conteúdo da Rebecca Lieb, já tá dentro da plataforma. Esse aqui eu já fiz o e-book resumo, então agora só falta o material da lousa e as aulas. E agora eu estou lendo este daqui, Nunca Mais Perca um Cliente, e depois serão esses 3 aqui, Hospitalidade Racional, o Design como Storytelling e Marketing Digital Baseado em Dados. Então, assim, rapidamente, né? Marketing Digital Baseado em dados, ou melhor, Marketing Digital Baseado em Dados da Métricas e Performance, da Maria Carolina Avis, ela é brasileira, tá? O Design como Storytelling, da Ellen Lupton, tá? Isso aqui é muito legal mesmo, tá? Tem várias coisinhas legais aqui sobre design, né? E apesar de que eu não acho que seja só para designers, qualquer pessoa que hoje eu acho que todo mundo dentro de marketing se envolve um pouco com a representação visual da coisa, né? Como copywriter, quando eu trabalhei como copywriter, eu sempre dava um caminho visual para as pessoas, né? Então, como copywriter, você já pode tirar bastante proveito disso daqui. Hospitalidade Irracional, do Will Guidara. Não sei se é Guidara ou Guidara, Guidara, talvez, sei lá. É, Hospitalidade Irracional é sobre experiência do cliente, né? É sobre como o extraordinário pode dar às pessoas mais do que elas esperam. Então, depois eu vou falar mais sobre cada livro individualmente, mas enfim. Nunca Mais Perca um Cliente, do Joey Coleman, tá? Também sobre experiência do cliente. Conteúdo, A Partícula Atômica do Marketing, da Rebecca Lieb. E um clássico, né? As 22 Leis Imutáveis do Marketing, do All Rise e do Jack Truth, né? Espero que seja assim que pronuncie também. Então, vamos lá. Eu tenho um documento aqui. Este documento ele é usado para fazer a votação semestral. Então, caso você não saiba, os associados da Sociedade do Marketing a cada semestre participam da votação dos livros que serão didatizados no próximo semestre, tá? Então, este documento, eu fiz uma reunião particular com todos os associados para apresentar. E agora eu vou apresentar mais rapidamente, mais brevemente aqui para você dar uma olhada em tudo que a gente vai aprender em apenas 6 meses dentro da Sociedade do Marketing. Então, eu vou abrir aqui na minha tela este documento e vou passar rapidamente por ele junto com você. Isso aí, então você já deve estar vendo aí na minha tela a lista de livros, tá? Essa lista tem muito mais livros do que o que eu mostrei para você, por causa do seguinte: na verdade, eu tenho uma lista gigantesca chamada Codex, tá? Codex da Sociedade do Marketing, com mais de 200 títulos. E aí, a cada semestre, eu pego dessa lista com muitos títulos e seleciono apenas 15, 16, 15 a 20 livros. E aí, desses 15 a 20 livros é que os associados votam para escolher 6 para o próximo semestre, tá? Então, essa lista aqui, originalmente, continha acho que 15 livros,
que seriam os livros dentre os quais os próximos 6 seriam escolhidos, tá? Então, obviamente, eu vou falar só dos livros escolhidos aqui, começando pelo Nunca Mais Perca um Cliente, o livro que eu estou lendo agora. Devo estar na página 148. Então, eu tô em 1/3 do livro, vai. Este livro aqui, que foi, ele é da H1, né, a H1 tá fazendo um excelente trabalho em trazer material de fora para o português. Eh, é claro que, assim, a H1 ela tem alguns livros da H1, eu vou falar mais sobre isso aqui no As 22 Leis, que esse livro aqui tem muitos erros, tá, muitos erros de de revisão, né, que não foram revisados. Então, mas a H1 tá fazendo um excelente trabalho do ponto de vista de a proposta de negócio é legal, né, então o conhecimento não estava acessível a todo mundo quando ele estava só em inglês, e agora ele está ficando mais acessível, considerando que o povo brasileiro não é muito de ler, mesmo assim, né, mas que bom, né, que a H1 está fazendo esse trabalho, é um trabalho louvável, assim, você trazer uma bibliografia de fora, principalmente dentro do marketing, né, que é uma matéria que eu não sinto que as pessoas realmente respeitam a bibliografia, mas enfim, isso é um problema para outra hora. Este livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, é um passo a passo, tá? Você deve saber que eu não sou muito de falar de passo a passo, porque eu acho que muita gente já fala de passo a passo, né? Eu não sou contra passo a passo, só que muita gente já fala de passo a passo, então eu prefiro falar de princípios, né? Só que este livro aqui me surpreendeu muito positivamente, já que ele trata o passo a passo do ponto de vista principiológico, tá? Então, só para te dar uma geral, né? O Joe Coleman, ele é um cara aficionado, obsessivo por experiência do cliente mesmo, e há mais de 20 anos ele já trabalha com isso, né? E ele passou por marketing, passou por vendas, então ele tem essa visão também, que é muito legal. E aí ele desenvolveu essa tecnologia que se concentra nos 100 primeiros dias da experiência do cliente, tá? Então esse aqui é um passo a passo do que você faz nos 100 primeiros dias desde que o seu cliente virou um cliente, tá? Então, a importância desse livro aqui, né, ou melhor, a coisa sobre a qual esse livro foca é exatamente na experiência dos 100 dias, com base em 8 fases, tá? Então, os principais conceitos aqui, né? Os 100 primeiros dias, então o livro vai enfatizar a importância crucial desses primeiros 100 dias após a compra. As 8 fases da jornada do cliente, então ele identifica, né, reconhece que existem essas 8 fases emocionais, que elas têm que ser tratadas individualmente, personalizadamente, que são aqui, né, a avaliação, o reconhecimento, a admissão, a aclimação, a aplicação, a adoção, defesa e eternidade, e cada fase apresentando oportunidades, né, para as empresas aproveitarem. Então, este livro aqui, até onde eu li até agora, ele é muito bom, e a cada final de capítulo ele traz também uma série de perguntas para você se fazer, e ao responder essas perguntas, você já começa a ter uma ideia da implementação de cada uma das fases. Então, eu tô gostando bastante desse livro, tá? Me surpreendeu muito positivamente esse livro aqui. Eu esperava menos, né? E, na verdade, achei um excelente livro até agora. É, claro que não é um livro principiológico, né, como eu falei, mas é um livro de passo a passo que ajuda demais, demais mesmo. Eu acho que tanto se alguém quiser pegar isso daqui e transformar num trabalho, num serviço, tá? Então, tipo assim, agora eu cuido da experiência dos clientes das pessoas e aplicar isso daqui, você vai ter grandes resultados, estão oferecendo isso para as empresas. Ou se você for dono de uma empresa, de um negócio e tudo mais, se você usar esse livro para você incrementar, melhorar a experiência dos seus clientes, isso aqui também vai dar certo, tá? Então achei um excelente livro. Conteúdo da Rebecca Lieb. Esse aqui eu já li e já está didatizado dentro da plataforma, dentro da área de sócios da Sociedade do Marketing. Este livro aqui me surpreendeu de outra maneira. Então eu esperava que ele fosse um livro sobre criação de conteúdo, mas ele na verdade não é, tá? Ele é muito mais um livro de organização e de conceitualização do conteúdo. Então, a Rebecca Libby começa falando sobre como a publicidade tradicional está mudando e como que agora todo mundo tem que fazer conteúdo. E depois ela mostra vários modelos organizacionais para você criar conteúdo. Então ele é muito mais focado no B2B, eu diria, né? E muito mais focado em como você organiza a sua empresa para produzir conteúdo do que efetivamente em profissionais criativos, tá? Então eu me surpreendi nesse sentido. Eu esperava que ele fosse um livro de X e ele na verdade é um livro de Y, né? É, mas assim, resumidamente, né, a Rebecca Libby é uma pesquisadora, essencialmente, e ela também é analista e consultora por causa disso, né? E ela tem várias pesquisas mesmo a respeito de conteúdo. O site dela, se você acessar depois, tem infinitas pesquisas a respeito de conteúdo, tá? E de marketing moderno. Então, o livro, assim, a ideia dele é mostrar como o conteúdo vai ser o novo aspecto central da publicidade,
E, bem, alguns pontos aqui desse livro, né? A centralidade de conteúdo, então o livro vai enfatizar que o conteúdo de qualidade é a base de toda estratégia de marketing digital a partir de agora. A mudança no comportamento do consumidor, como que agora o consumidor prefere ter essa experiência mais próxima da marca que é permitida, viabilizada pelo conteúdo. A importância do engajamento, a estratégia de conteúdo, tem uma diferença entre estratégia de conteúdo e marketing de conteúdo, então ela fala, se você só tem marketing de conteúdo, você está só postando no Instagram sem objetivo, né? E tem muita gente que falha no conteúdo exatamente por não saber aonde quer chegar com o conteúdo. Então você fica postando, 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 nunca acontece nada exatamente porque você não está buscando nada, tá? O conteúdo como impulsionador de vendas e a necessidade de adaptação das empresas, para que elas entendam que agora é hora de produzir conteúdo e elas têm que fazer isso, ok? Depois, Hospitalidade Irracional, do Will Guidara, talvez. Este aqui eu ainda não comecei a ler, tá? Mas ele também é sobre experiência do cliente e ele me parece ser mais principiológico, né? Então você ser irracionalmente hospitaleiro com os seus clientes. O Will Guidar, ele tem uma história interessante, né? Ele trabalhava tá aqui, né? Ele trabalhava como proprietário de um restaurante no Madison Park, Eleven Madison Park. E ele, enfim, ele cozinhava, né? E aí, dentro desse restaurante, eles começaram a aplicar esse conceito da hospitalidade racional e de surpreender os clientes, né? De oferecer uma experiência significativa, muito diferente para todos os clientes. E aí, depois, ele transformou essa metodologia, ou melhor, esse jeito de pensar, essa mentalidade, neste livro aqui, né? Então, este livro, né? Compartilha a jornada do Will Guidari e da sua equipe no Eleven Madison Park. Então, revelando os bastidores dessa busca por excelência. Então, os principais conceitos, né? A própria hospitalidade racional. Então, oferecer um nível de serviço e atenção aos detalhes que supera as expectativas do cliente. Foco na experiência do cliente, cultura da equipe, né? Como que você faz a sua equipe entrar nesse jogo de servir e de deixar o cliente feliz. Atenção aos detalhes, criatividade e inovação, liderança focada em pessoas. Então, aqui em resumo, né? A hospitalidade, quando praticada de forma excepcional, pode ser um poderoso diferencial competitivo. Colocar o cliente no centro de todas as decisões, buscar superar suas expectativas é fundamental para o sucesso. Construir uma cultura de equipe engajada e apaixonada pela hospitalidade. E pequenos detalhes e gestos atenciosos que podem fazer grande diferença na experiência do cliente. Este livro aqui do Joey Coleman também fala muito sobre isso, tá? Sobre detalhes, sobre pequenas coisas, sobre prestar atenção nas pessoas, né? Entender o que elas realmente querem, ou entender o que elas gostam e dar isso para elas. Então, assim, mesmo que não tenha a ver com o seu produto, muitas vezes. Então, são dois livros que eu acho que vão se complementar muito bem e a gente vai estar muito bem servido do ponto de vista de experiência do cliente, tá? Marketing digital baseado em dados. Este livro aqui, eu imagino que ele seja muito mais introdutório, tá? Por que que eu acho que ele é importante? Porque hoje no marketing digital a gente tem muito essa noção de que a gente precisa trabalhar com base em dados, mas na verdade pouca gente sabe fazer isso. Então, né, geralmente o cara dos dados é o gestor de tráfego, mas ele só sabe olhar os dados, ele só sabe olhar as métricas, mas ele geralmente não sabe a que essa métrica se refere. Então, por exemplo, precisamos diminuir o CPL. Por quê? Sabe? Como o CPL se relaciona na estratégia de negócio? Será que reduzir o CPL não diminui também a qualidade do lead, portanto eu vou diminuir minhas vendas? Tá? Então tem muita gente que ainda olha para os dados como como meras instituições em vez de parte da estratégia, né? Então o CPL tem que reduzir, o CAC tem que reduzir. O faturamento tem que aumentar. Então, a maneira com que a gente olha os dados hoje, ela é desconectada da estratégia da empresa. Então, para a gente entrar nesse meio, para a gente um dia entender como funciona tudo isso, a gente precisa começar do básico, que é entender quais métricas existem, como analisá-las, como elas se relacionam com a estratégia, como elas se relacionam entre si, e por aí vai. Tá? Então, eu imagino que esse livro seja um pouco mais introdutório. E aqui tá os principais conceitos, né? A Maria Carolina Viz, como eu havia dito, ela é uma professora. Eu acho que ela dá aula em universidades aqui no Brasil. E ela também tem uma agência, se eu não me engano, tá? Eu não pesquisei muito sobre ela. E aí o livro vai abordar vários tópicos, tá? Então, a importância da cultura data-driven. Então, eu já fiz um livro, aliás, semana passada sobre dados, né? E sobre os prós e contras disso, prós e contras dos dados. Então, se você quiser, você dá uma olhada lá. Métricas e KPIs, então como que você verifica se tudo que você está fazendo
está gerando resultados ou não, como você acompanha se as coisas estão evoluindo ou não por meio dos dados, ferramentas de análise de dados, segmentação de público, teste AB e tomada de decisão baseado em dados. Eu já trabalhei numa escola de formação de ciência de análise de dados, então eu estive muito em contato com esse tipo de cultura, tá? De olhar os dados, de ver os dados, de entender como os dados se comportam, de entender se um dado, se eu mexo nesse dado, mexe no outro também, ou se não mexe, de fazer teste AB, fazer teste A, B, C, D, F, G, às vezes. Então, eu acredito que esse livro é um bom começo e hoje em dia, né, nesse cenário recheado de informação, as pessoas acreditam que para elas adquirirem algum controle sobre o negócio, elas precisam de dados, né. Então, dificilmente você vai conseguir hoje um emprego ou vai conseguir uma posição de destaque, se você não mostrar que você é capaz de traduzir os dados em coisas importantes para a empresa, tá. Então, eu considero esse um livro importante e uma mentalidade importante para se ter no marketing de hoje, que é dominado sim pelos dados, tá? E feliz e infelizmente. E se você quiser saber por quê, é só você ver o último vídeo que eu postei aqui. Depois, o próximo livro aqui. O Design como Storytelling, da Ellen Lupton. Então, este livro aqui, ele parece ser muito legal de ler, tá? Então, a Ellen Lupton é uma curadora, escritora, designer gráfica e educadora americana. Então, ela é curadora sênior de design contemporâneo no Cooper Hewitt. Espero que seja assim também. Smithsonian Design Museum, em Nova York. Então, ela é uma pessoa extremamente qualificada, de muita autoridade, e que entende muito sobre design. E qual que é o problema, tá? Das pessoas, do design hoje no mercado digital? As pessoas sabem usar o Photoshop, mas elas não sabem princípios de design. Então, se eu pedir para ela criar uma arte, ela vai criar uma arte exatamente igual a do Érico Rocha, exatamente igual a do Leandro Ladeira, sem confiar nos próprios princípios, né? Sem entender como a comunicação visual funciona no fim das contas. Então aqui tem várias coisas legais, tá? Então tem cada tipo de esse vermelho aqui, né? O que representa o vermelho? Ó, representa tudo isso daqui, a depender da cultura, a depender da pessoa que tá vendo, etc, etc. Então, esse negócio de psicologia das cores, por exemplo, né, que é muito mistificado hoje no marketing digital. Aqui, para o final do livro, se eu não me engano, tem aqui como funciona o olho humano, né? Então, este livro aqui parece ser muito interessante, muito legal de ler mesmo. Alguns princípios de Gestalt, né? Aqui embaixo. Então, parece ser um baita livro, tá? Em como você usa psicologia humana no design, como algumas marcas fizeram isso. Aqui, né, princípios de diferenciação por meio de design de embalagem. Então, parece ser um baita livro, tá? Parece ser um baita livro legal mesmo para se ler, para se conhecer. Então, principais conceitos desse livro, né? Narrativa no design. Então, como que você cria comunicação por meio de representação visual? É disso que esse livro trata, tá? Ferramentas e conceitos de design, design centrado no usuário e alguns exemplos práticos também de como o design foi utilizado para construir essa comunicação. O digital hoje ele é muito pobre de design, né? Você facilmente consegue verificar isso no seu Instagram agora mesmo. E por último, o último livro que vai ser, ou melhor, o último livro que eu vou te apresentar, mas que já está quase didatizado, é As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Como eu já li, eu posso falar com muita segurança. Este livro não tem a atenção que merece, tá? É um baita livro. As ideias que tem aqui são muito controversas e ao mesmo tempo muito interessantes. Controversas com o que você já ouviu de marketing, né? Sobre como o marketing funciona. E é um livro para te fazer pensar sobre as coisas que você acredita, sobre como o marketing funciona, né? São ideias autênticas, ideias comprovadas com alguns exemplos. Então, muito interessante esse livro, tá? Muito bom esse livro. Eu recomendaria para qualquer pessoa, qualquer profissional de marketing ler. É muito curtinho, muito legal, muito gostoso de ler. E lógico, né? A não ser que você seja parte da sociedade, porque daí você não precisa ler, já que eu já didatizei tudo isso para você. Baita livro, tá? Baita livro. Resumidamente aqui, eu vou te passar algumas das ideias controversas que tem dentro desse livro, né? Então, a lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Então, no marketing, né, tem essa ideia de benchmarking, em que você vai lá, analisa o que o concorrente tem e você tenta ser melhor do que ele em vários critérios. Isso não importa, ninguém vai ficar sabendo, tá? Não adianta batalhar pelo melhor produto, você tem que batalhar pela percepção das pessoas. Então,
a lei da liderança diz que se você for o primeiro, não importa se você é o melhor ou não, você é o primeiro e por isso você vai ter mais market share, você vai ter mais participação de mercado. A lei da categoria. Se você não pode ser o primeiro em uma categoria, você cria uma nova categoria na qual você possa ser o primeiro. Não vale a pena disputar com o líder. Ele tem mais recursos que você e ele já tem a lei da liderança ao seu favor. Então, desiste dessa batalha, vai para uma categoria e começa a dominar essa categoria para depois pular para a próxima. A lei da mente. É melhor ser o primeiro na mente do que o primeiro no mercado. Não adianta você ser a primeira marca que faz a coisa se você não for a primeira marca que entra na cabeça do cliente, que entra na mente do cliente. Então, a primeira máquina de lavar foi da Hurley, por exemplo. E a Hurley desapareceu. A lei da percepção. Marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepções. Não adianta criar bons produtos se você não criar boas percepções. Tem muita gente que falha nesse aspecto. A lei do foco. Você deve possuir uma única palavra na mente do cliente, tá? Então, se você conseguir emplacar essa única palavra, o efeito auréola vai fazer com que as outras palavras sejam incorporadas a seguir pelo próprio cliente. Então, por exemplo, uma campanha da Heinz, né, ketchup, chamava o ketchup da Heinz de denso. E aí, ele emplacou, né, a Heinz emplacou essa palavra denso com essa campanha, e os clientes começaram a dizer que o Heinz era mais nutritivo, que era mais tomate, que era melhor, que era mais gostoso, simplesmente porque a empresa emplacou a palavra denso. A lei da exclusividade, então duas empresas não podem possuir a mesma palavra na mente dos clientes. A lei da escada, então a estratégia a ser usada depende do degrau que você ocupa na escada mental do consumidor. Então, se você é o número 2, você tem que fazer sua publicidade considerando que você é o número 2. Se você é o número 1000, você tem que fazer a sua publicidade considerando que você é o número 1000. Se você é o número 1, você tem que fazer a sua publicidade considerando que você é o número 1. Então, teve uma marca de aluguel de carros, por exemplo, que disse assim: nós somos apenas o segundo lugar em aluguel de carros e é por isso que nós somos mais esforçados, né? Então isso aumentou tremendamente as vendas dessa marca. A lei da dualidade, então, a longo prazo, toda corrida se transforma em uma disputa entre dois participantes. Então, em todo mercado tem o líder e o vice-líder. Então, você pode pegar refrigerante de cola, por exemplo, que é Coca-Cola e Pepsi, e ponto final. Apple e Windows, e ponto final. Porque no longo prazo, essas duas empresas destroem todos os concorrentes simplesmente porque elas chegaram primeiro, tá? A lei do oposto. Se você sair em segundo lugar, sua estratégia é determinada pelo líder. A lei da divisão. Com o tempo, uma categoria se dividirá em duas ou mais. Então, computador pessoal, mini computador pessoal, iPad, sei lá, computador mainframe, etc, etc. Então, computador vira diversas categorias. A lei da perspectiva. Então, os efeitos do marketing só se tornam visíveis com o tempo. Então, às vezes, você pode ter uma estratégia que dá muito resultado no curto prazo, mas daqui 10 anos você acabou de destruir sua empresa. A lei da extensão de linha. Então, não cria uma extensão de linha, basicamente, a lei. Extensão de linha, para quem não sabe, é, por exemplo, assim, a lasanha da Colgate, né? Então, teve uma época que a Colgate lançou a lasanha e não deu certo e a Colgate perdeu muita credibilidade por causa disso. A lei do sacrifício, então você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir a outra coisa. A lei dos atributos, então para cada atributo existe um atributo oposto também eficaz. Então, por exemplo, pegar um exemplo básico aqui, deixa eu ver. O atributo denso pode ser contraposto com o atributo rápido, por exemplo, sei lá. Ou até, né, o Burger King, por exemplo, contrapõe o atributo de crianças do McDonald's para de adultos para o Burger King, né? Então é um atributo contraposto, mas que funciona para os dois, tá? Essa é a ideia. A lei da franqueza, então, quando você admite um ponto negativo, o cliente lhe concede um ponto positivo. Então, você diz que na sociedade do marketing, por exemplo, eu poderia dizer: aqui você aprende mais devagar. E aí é justamente porque eu digo que existe essa desvantagem que você pensa: ah, mas se é devagar é bom, né? Porque assim eu vou aprender mais, tá? Então eu consigo linkar esse meu defeito com algo positivo para você. A lei da singularidade, então, em cada situação, apenas um movimento produzirá resultados substanciais. A lei do imprevisível, então, a não ser que você escreva os planos concorrentes, você não pode prever o futuro. A lei do sucesso, então, o sucesso geralmente leva à arrogância, e a arrogância ao fracasso. A lei do fracasso, então, o fracasso deve ser encarado como esperado e aceito. E a lei do hype, ou melhor, não é a última, né? A lei do hype, a situação é o oposto do que aparece na imprensa. A lei da aceleração, programas de sucesso não são construídos com modismo, mas com tendências. Eu já falei sobre a diferença entre modismo e tendência no meu artigo do Substack, que se chama Como Eu Acho que Profissionais Acima da Média Vão Fazer Dinheiro em 2025. Então é o último que eu postei, se não me engano, você pode ver lá no meu Substack.
E a lei dos recursos, finalmente. Sem o financiamento adequado, nenhuma ideia se concretiza, tá? Então, estes serão, como eu disse, os próximos 6 livros a serem didatizados dentro da Sociedade do Marketing. Além desses, já existem outros 18 que você pode conferir na nossa página, ok? E se você quiser participar de tudo isso, se você quiser ter acesso ao conhecimento de todos esses livros e dos outros 18 que eu acabei de mencionar, você pode fazer a sua associação agora mesmo. É um bom momento, porque em breve a associação mensal deixará de existir, tá? Por enquanto você pode entrar por R$ 49,90. Em breve você não poderá mais, já que haverá apenas o plano trimestral com o plano de entrada. Então, se você quiser fazer parte da sociedade, este é o momento, este é o melhor momento. Acessa o link na descrição, faz sua inscrição, e depois você marca o seu onboarding, que eu quero receber você, recepcionar você. Até mais.